Bom dia a todas as colegas e a todos os colegas, aos demais presentes. Com muita satisfação que a Comissão Especial de Geodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, realiza esse webinar Política Pública de Geolocalização, o Geodireito, como monitorar a sociedade. Agradecemos ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos, ao vice-presidente Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, em nome dos quais agradecemos a toda a equipe da OAB de São Paulo pelo excelente trabalho que vem sendo realizado, em especial a Danila, a Saine, ao Davi, por todo o apoio para a realização desse webinar. Bem como ao nosso vice-presidente da Comissão de Geodireito, Dr. Pedro Paulo Rezende Porto Filho, e ao secretário Luiz Gozalo. Agradecemos também pelo alto índice de inscrições que obtivemos, o que reforça a importância da comissão e dos temas que vêm sendo abordados. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Ojeda, eu estou presidente da Comissão Especial de Geodireito da OAB de São Paulo, sou doutor em Geografia pela Universidade de Brasília e sou doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, sendo advogado e geógrafo. Sou sócio da empresa Geodireito Soluções e membro do Porto Advogados, em São Paulo. Hoje teremos a presença de 3 autoridades sobre geoinformação no país, nas quais temos a alegria de contar com a participação em nossa comissão. Eles têm informações complementares e vão nos ajudar a entender como funciona o monitoramento da sociedade para que possamos compreender a sua natureza jurídica e avançarmos na constituição do direito à geoinformação. Inicialmente, teremos a apresentação do Eduardo de Rezende Francisco, que é doutor e mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Ciência da Computação pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Ele é vice-coordenador do curso de graduação em Administração da FGV de São Paulo, professor de carreira do Departamento de Tecnologia e Data Science da AGV, ministra disciplinas ligadas a Geoanalytics, Data Science e Big Data, coordenador do curso de Educação Continuada da FGV, de Inteligência Geográfica para Apoio à Decisão, foi pesquisador visitante do Departamento de Information Science da University of Otago, na Nova Zelândia, é sócio fundador da startup GISB e Meia Bandeirada e é membro do Conselho Curador da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados do Estado de São Paulo. Também irá falar o professor José Sapienza, que é coordenador acadêmico do sistema LabGIS da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele atua em pesquisa, ensino e consultoria em geotecnologias desde 2000, é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciência e Sistemas de Informações Geográficas pela Universidade de Salzburg, na Áustria, e mestre e doutorando em Engenharia de Sistemas da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando no campo de análise espacial, geomarketing, banco de dados geográficos, infraestrutura de dados espaciais e modelagem computacional. Por último, mas não menos importante, teremos o Marcos Peixoto, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em Ciências Sociais e em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorando junto à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo consultor legislativo do Senado Federal e presidente da Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal. Esse corpo bastante qualificado de especialistas em geoinformação no Brasil buscarão nos trazer elementos para responder perguntas de como podemos transformar esse direito à geoinformação como política pública no país, pois a questão não é mais se nós seremos monitorados, mas como nós seremos monitorados. Nós já somos monitorados pelos inúmeros aplicativos e telefones celulares que existem em todo o país. A própria ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela começou seu voto que suspendeu a eficácia da medida provisória 954 de 2020, dizendo que esse é um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas. E esse como monitorar
ele vai trazer uma infinidade de possibilidades, né? Porque parece ser senso comum que o monitoramento ele deve obedecer ao Marco Civil da Internet e à Lei Geral de Proteção de Dados. Os sistemas de monitoramento, é importante sempre dizer que eles se fortalecem em momentos de crise, como que nós vivemos atualmente. E só para dar dois exemplos muito, até clássicos, né? O Sistema de Informação Geográfica ele é inventado em 1853 pelo Sir John Snow, exatamente para fazer um mapeamento da cólera em Londres. E esses sistemas, eles de certa forma são criados da noite para o dia, como aconteceu com o terremoto de 1755 em Lisboa, quando o Marquês de Pombal, que nós conhecemos bem, juntou rapidamente métodos cartográficos e estatísticos e mais aqueles que viriam a ser conhecidos posteriormente como sensoriamento remoto, exatamente para enterrar os mortos, cuidar dos vivos e reerguer a nação como um todo. Dentro desse panorama e vivendo uma crise pandêmica, eu gostaria de fazer um breve histórico do que nós observamos no Brasil nesse período, né? Ou seja, no dia 27 de março, nós tínhamos o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, defendendo o uso da geolocalização por telefone celular para que nós pudéssemos medir o nível de movimentação da sociedade. Ou seja, os dados seriam tratados de forma agregada, sem individualização, e poderíamos fazer esse monitoramento. Alguns dias depois, no dia 29, o próprio ministro retira da pauta a geolocalização por ordem do presidente da República, que entende que esse método seria invasivo no país. O médico Nelson Teich, no dia 2 de abril, escreve um artigo no LinkedIn dele apoiando o uso da geolocalização para monitoramento de pandemia. Ele ainda não era ministro. No dia 11 de abril, o presidente Bolsonaro desautoriza por Twitter o uso da geolocalização e dá uma guinada 180 graus nas medidas que estavam sendo geridas até então, né? Sendo que no dia 13 de abril, a AGU apoia o uso da geolocalização, emitindo um parecer nesse sentido. Em 16 de abril, o STJ julga um habeas corpus apontando que a habeas corpus não é um instrumento correto para se analisar e indeferindo, né, o pedido de que possam ser monitorados por celular no estado de São Paulo. No dia 17 de abril, a MP 954 é publicada em Diário Oficial, numa versão extra, numa sexta-feira à tarde, e o Nelson Teich vira ministro no mesmo dia, ou seja, há uma guinada na condução, e essa medida provisória traz elementos, dizia para se enviar ao IBGE 226 milhões de números de celular com o nome da pessoa, com o seu endereço e com o seu número, que é o conjunto total que existe no Brasil. De certa forma, era como criar uma grande lista telefônica que seria enviado para o IBGE sob o conceito de sigilo estatístico e se comprometendo com inúmeras medidas para a utilização desse banco de dados total, que não era amostral, do país. No dia 20, o STF recebe 5 ações diretas de inconstitucionalidade em relação a esse civil, um deles da OAB federal e outros 4 de partidos políticos de colorações as mais diversas. No dia 22 de abril, o IBGE publica a Instrução Normativa 2, dizendo como que funcionaria o envio das companhias telefônicas, desses dados das companhias para o IBGE. No dia 24 de abril, a ministra Rosa Weber concede a liminar, né, e manda para a plenária. No dia 30 de abril, a Associação de Funcionários do IBGE questiona o próprio método utilizado pelo IBGE.
no sentido de apontar algumas fragilidades técnicas da medida provisória, e no dia 7 de maio, quando há, enfim, a decisão do STF de suspender a medida provisória. Ou seja, nós não monitoramos nem do jeito original e nem do jeito pela lista telefônica. A grande questão que se coloca aqui é a seguinte: no dia 27/3, quando o ministro Marcos Pontes solta pela primeira vez a ideia, tínhamos uma morte no país por Covid. No dia 7 de maio, quando o STF suspende a medida provisória, já estávamos com mais de 9.000 mortes no país. Hoje já batemos mais de 31, sabendo de todas as dificuldades que nós temos para aferir o número real dessas mortes. Dentro desse contexto, é preocupante constatar esse apagão geográfico, né, da política pública geográfica no combate à Covid-19 no Brasil, que tem repercussões inúmeras em diversos outros segmentos. Ou seja, e o contágio é uma questão de geografia e estatística, ou seja, você precisa entender qual é a localização do vírus e qual é a probabilidade de contágio. E no final desse mês se estima que nós, de uma forma conservadora, que nós teremos algo em torno de 60.000 mortes e 1,1 milhão de pessoas contagiadas no Brasil. Isso nos diz o seguinte, que nós teremos 5% da população contagiada do país e desses 5%, os 5% morrem, né? Então, é uma estatística que está crescendo uma progressão geométrica e os números não são nada favoráveis e nós temos muita dificuldade em mensurar o tamanho real dessa pandemia no Brasil, que hoje é o epicentro desse evento no mundo, por exatamente ter um apagão de uma política pública geográfica e estatística consolidada no país ou renovada para os tempos atuais. Então, a pergunta inicial que eu deixo é a seguinte: o que é possível fazer para monitorar a sociedade e como transformá-la em política pública, respeitando os direitos individuais e garantindo o direito à informação da população, para que ela saiba onde o vírus está, como ele se locomove, para que a população saiba se a Amazônia está pegando fogo, se não está pegando fogo, se o óleo que vaza no litoral brasileiro vai chegar na costa, onde vai chegar na costa, qual é o volume. Temos o direito de ser já informados. Professor Eduardo, muito obrigado pela participação. Estamos aqui ansiosos para entender como que funciona esse direito, tendo em vista toda a prática estatística e geográfica que você já tem trazido. Muito obrigado pela participação. Muito bem, Eugênia. Eu que agradeço. Fico bastante honrado de estar aqui podendo emitir uma opinião e falar um pouco, antecedendo os meus colegas, né, o José Augusto Sapienza e o Marcos Peixoto, que vão falar, vão me suceder aí com bastante louvor, entrando mais a fundo na questão que o Ujeda levantou nessa digressão histórica de curto prazo aí, sensacional, parabéns. Eu achei muito bacana esse começo em função da questão de fundo que nos motiva a estar confinados neste instante e nos motiva a estar falando sobre esse assunto, né? É extremamente fundamental a gente trazer o tema da geoinformação como um direito num contexto que a gente está vivendo hoje, né? A questão do direito à vida e a questão do direito ao sigilo precisam ser colocadas lado a lado em prol de um bem comum, né? E a gente vê diversas iniciativas acontecendo no país atualmente em que talvez não se busque o bem comum como primeira prerrogativa, né? Eu vou me dar o direito aqui de voltar um pouquinho no contexto mais amplo da informação, né? Então eu quero só mencionar de começo aqui a questão do Big Data, né? Tentar trazer para a nossa conversa aqui de uma forma bastante breve o que é esse tal Big Data, onde a geografia como o elemento fundamental de informação se insere nele, e daí, logo em seguida, eu volto ao ponto que foi o final da fala do Ujeda, sobre geografia e estatística em particular, tá? Então eu vou compartilhar minha tela rapidamente com vocês aqui, tá? Eu tenho alguns slides aqui, muito menos do que os que apareceram agora há pouco para vocês aqui, dentro desse PowerPoint que eu estou compartilhando com vocês,
mas é mais no intuito de guiar um pouco a minha fala, né? E começar, talvez, junto com meus colegas Sapiens e Marcos, essa discussão guiada pelo Ujeda e daí, em seguida, contar com a participação de todos, tá? Acho que vale mencionar uma questão de fundo importante, né, que motiva o mundo faz muito tempo, né, que está sendo até bastante questionada agora no mundo em que as cidades saudáveis tomam a frente das cidades inteligentes, né, em que, mas até um momento anterior, a gente tinha uma consciência muito grande que a informação é o novo petróleo, né? Aqui vocês têm uma fotografia de alguns meses atrás do valor das empresas em que Google, Amazon, empresas que não têm ativos muito diferentes de informação, né? Tomando a frente de empresas historicamente supervalorizadas, que são empresas de petróleo, empresas que têm várias instalações, várias facilities, e que continuam importante, é claro, mas que outras empresas em que o seu valor está no melhor uso da informação, ou no uso talvez anterior da informação, do que uma comunidade, uma sociedade como um todo, hoje são mais valorizadas do que já haviam sido, né? Isso compreende o que a gente chama de Big Data, né? Aqui vocês têm um quadro que a ideia é mais, talvez, confundir do que explicar. É só mostrar, talvez, para vocês uma questão de relevância empresarial, né? Aqui estão as empresas que convivem no mundo desse tal de Big Data Analytics, tá? E essa aqui é uma visão antiga. Notem o que eu estou tentando destacar com o meu mouse aqui, ó. Isso aqui é uma fotografia de 2012. Faz muito tempo que 2012 aconteceu. Muita coisa aconteceu de lá para cá, né? E no contexto do uso da informação em prol das empresas, das organizações públicas, da sociedade como um todo, essa complexidade só aumentou, né? Essa aqui é a visão mais confusa ainda, né, do ponto de vista de número de players, que compreende o que a gente chama hoje de Big Data, ou até trazendo um nome mais recente, né, ciência de dados ou inteligência artificial, até o nome que batiza esse grande panorama, como vocês veem aqui pequenininho no topo desse slide, tá? Muito bem. Acho que vale a pena só destacar que quando a gente fala em Big Data, né, o nome literal, a tradução literal remete a dados em grande volume, mas essa é só uma dimensão disso, né? Nós estamos falando em processos analíticos a partir de dados, nós estamos falando de outras dimensões além de escala. É a distribuição com que os dados estão à nossa disposição, é a diversidade com que esses dados estão e devem estar à nossa disposição, e principalmente a velocidade com que eles são criados e eles suportam processos de decisão, né? Então, isso tudo compreende a complexidade do que hoje a gente chama de Big Data ou Big Data Analytics. Só para materializar um pouco isso para nós todos, esse aqui é um panorama recente, né, do que se convencionou chamar de o que acontece na internet por minuto, em termos de volume de informação, né, ligado a alguns serviços, né, a imensa maioria do que está aqui todo mundo conhece, né. Alguns números assustam para quem nunca teve reflexão sobre esse assunto. 18 milhões de e-mails foram disparados no último minuto, tá? 3,8 milhões de buscas no Google foram feitas no último minuto. E por aí vão uma série de outros serviços, né? A tendência é que serviços como o e-mail comecem a ficar mais estacionados em prol de um uso de outros serviços de mensageria, como Messenger, WhatsApp e outros mais, mas são muito grandes, né? E ter consciência desse volume de informação aí para nos ajudar, né, em primeira instância, acho que é uma primeira reflexão importante, né? E a tendência é que isso não estacione em termos de velocidade. A tendência é que a velocidade com que esses números aumentem continue sendo alta, talvez até aumentando, né? Hoje a gente tem no mundo cerca de 1 bilhão, uma oportunidade de crescimento horizontal, sua informação, e há uma oportunidade de crescimento vertical também,
porque várias tendências tecnológicas ainda não se materializaram, como o que se convencionou chamar de internet das coisas, em que os diversos dispositivos estarão de forma independente conectados na internet, os nossos eletroeletrônicos de dentro de casa, vários sensores que estão espalhados pela cidade, configurando uma gestão de cidades inteligentes. Isso tudo ainda vai vir a acontecer. E a gente vai ter pelo menos 5 vezes mais dispositivos conectados à internet que nós temos em casa. Então, a tendência é que isso cresça numa velocidade ainda muito grande. E isso tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, porque a geoinformação está em 70% a 80% de tudo isso que eu falei até agora. Tá? Segundo o Gartner Group, esse é talvez uma estimativa, eu acho que ainda tímida, porque é difícil você pensar em alguma coisa que te seja importante no contexto de decisão, do ponto de vista pessoal, ou até de maior monta profissional, ou societal como um todo, que não tenha no onde uma pergunta importante. Onde está o meu cliente, o meu contribuinte, o meu cidadão? Para onde expandir a minha operação? Para onde eu devo colocar equipamentos públicos que ainda não estão à disposição da população? E por aí vai. E é essa geografia que possibilita a integração de tudo isso, né? Porque as coisas estão onde estão, se relacionando no espaço geográfico, processos são geridos do ponto de vista logístico, do ponto de vista mais amplo, de visão societal, a partir do território. Então, dados, informações, processos, todos se integram dentro de uma ampla visão sistêmica a partir da perspectiva geográfica. Tá? Muito bem. Uma outra questão que eu quero trazer aqui de começo da nossa conversa é uma visão um pouco mais técnica, que eu vou ser bastante breve, do que diz respeito às dimensões do que a gente chama de Big Data, né? O mercado consagrou as tais letras do Big Data, os Vs do Big Data, né? Que são originalmente 3, né? Estamos falando em grande volume, estamos falando em velocidade não controlada, né? Lidando com o real time e o assíncrono ao mesmo tempo, e estamos falando numa variedade de informação bastante grande, né? E as empresas ficam bastante incomodadas porque os dados que elas precisam lidar não estão mais dentro delas. Os dados estão espalhados por aí em redes sociais, sensores, etc, etc. Muito bem. Ao longo da discussão mais recente, outras dimensões foram colocadas com bastante importância. Os dados têm a veracidade que deveriam ter, né? Do ponto de vista técnico, eles são verossímeis, né? E toda a discussão bastante recente de fake news só vem a comprovar a importância da veracidade. Qual valor eu devo dar para a informação que me é útil, né? Quando eu busco alguma coisa num contexto de busca na internet, 300 mil referências aparecem para mim num segundo. Quais delas eu devo utilizar? Quais são importantes para mim, né? E outras dimensões, como variabilidade, visualização, se tornaram importantes. Na minha visão, hoje, talvez a melhor perspectiva do Big Data compreenda 7 Vs. E essa discussão está sendo colocada em questão, né? O Emmanuel Letouzer, que é um pesquisador francês ligado a um instituto chamado Data Pop Alliance, tem liderado uma discussão bastante interessante, que leva em conta muito mais a responsabilidade da gente ter dados disponíveis do que a questão mais técnica de quais são as perspectivas, né, dos Vs. Então, hoje se fala muito mais dos 3 Cs do Big Data, fazendo a brincadeira com as letras, né, do que com aquela quantidade, que eram originalmente 3, Vs. Então, e essa estrutura das 3 camadas do Cs tem, na analogia da cebola, eu acho que uma grande referência, né? É uma encapsulando a outra. A dimensão original são os crumbs, né? Que é uma letra que significa em inglês migalhas, né? São as migalhas digitais que a gente deixa o tempo todo aí disponível no panorama digital, né? E o Geda falou bastante de propriedade, né? Isso está à disposição de muitos, né? Devemos socializar o uso por uma segunda finalidade, um dado produzido a partir de uma primeira. Essa é uma pergunta importante. Mas a gente já tem, faz muito tempo, a consciência de que
a gente é monitorado dentro desse contexto faz tempo no mundo digital, né? Desde muitas décadas atrás, o nosso cartão de crédito, o nosso internet banking vem funcionando bastante bem, né? Mais recentemente, nós temos um celular com GPS, um celular ligado a uma rede de telefonia celular, duas referências de localização a partir de um mesmo aparelho, e redes sociais, e câmeras no elevador dos nossos prédios, e câmeras espalhadas pela cidade, e um monte de outras oportunidades, né? Esses dados estão aí, de diversas naturezas. E a camada de capacidades que engloba isso incorpora toda a competência técnica para lidar com isso, né? E aqui eu destaco uma competência muito importante dentro dessa discussão, que é a competência de lidar com dados geográficos, né? Que traz toda essa dimensão que nós vamos discutir aqui com bastante propriedade. Outras dimensões são fundamentais para que os dados que estão aí possam, de fato, ser úteis para tomada de decisão de maneira mais ampla. E a camada que é a mais importante para a gente discutir é a camada das comunidades, ou a camada das culturas, né? Quem tem responsabilidade por o quê nesse contexto, né? Qual é o papel da sociedade civil como um todo, né? Que discute a partir de informações que estão nesse ambiente. O fato de você retransmitir uma informação, torná-la mais disponível ainda do que a sua função original, traz responsabilidades. E o papel das pesquisas e da academia como um todo, e o papel dos governos que produzem historicamente dados oficiais faz muito tempo no mundo, no Brasil há mais de um século, né? E o setor privado, essa é a grande discussão que o Ojeda colocou no começo, né? Os dados pertencem às cidades, os dados pertencem aos cidadãos. Eles só estão guardados na empresa de telefonia, na empresa de energia elétrica, na empresa de água e esgoto. Numa finalidade, ponto de vista humanitário, esses dados devem ser utilizados para outros fins que não o primário de tarifação de um serviço de utilidade pública, né? Então, esse é um ponto que eu deixo para a gente discutir fortemente aqui. Qual que é o papel de cada um desses entes nesse contexto, né? Só para trazer referências que não têm a ver ainda com a pandemia, né? Mas que tem tudo a ver do ponto de vista da estrutura, né? Aqui estudos que foram feitos em algumas outras realidades, por exemplo, na África, em que foi utilizada a localização dos telefones celulares para monitorar toda uma ação de combate a uma epidemia que estava acontecendo em alguns países. Lá na época, estamos remetendo a 2011, 2015 ainda, né? Mais recentemente ainda, né, só reforçando a mensagem anterior, usar esses dados não só de localização do telefone, mas tentar inferir pelo tipo de utilização, qual que deve ser o padrão socioeconômico demográfico daquele usuário, num país que ainda não tem as instituições muito bem estabelecidas. Esse dado é fundamental para você combater no curtíssimo prazo uma pandemia, como é a realidade mundial atual, né? E só para trazer um estudo que remete um pouco ao que a gente vem fazendo na Fundação Getúlio Vargas, utilizar o consumo de energia elétrica como indicador de renda, para tirar de forma institucional os dados de dentro das companhias de energia e usar para apoiar políticas públicas de curto, médio e longo prazo, apoiar iniciativas de mercado, varejo, demandas de outras naturezas do ponto de vista de consumo, né? Então, várias possibilidades que a gente pode trazer para cá, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu deixo essa discussão para os meus colegas que vão me suceder aqui, né? Ela trouxe uma preocupação, do ponto de vista da discussão, bem forte, né? No caso da lei europeia, você deve dar o opt-in para liberar os seus dados. No caso da lei norte-americana, a não ser que a pessoa dê o opt-out, os dados já estão convencionalmente liberados, né? A expectativa original é que ela surgisse, né, entrasse em vigor no Brasil em agosto de 2020, e nos capítulos que o Ojeda descreveu para a gente, isso tudo teve novas datas, isso tudo gerou novas expectativas, enfim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela talvez evolua na discussão que coloca lado a lado o direito à vida e o direito ao sigilo em prol do bem maior, né, do bem comum. Então,
com isso, eu finalizo a minha fala aqui, trazendo a forma, acho que bastante coincidente, viu, Geda, a sua palavra final, que tem muito a ver com o artigo que eu publiquei semana passada no Estado de São Paulo, por que os líderes deveriam aprender geografia e estatística. Porque no dia 29 de maio, é o dia em que a gente comemora o Dia do Geógrafo no Brasil, e não por coincidência também é o Dia do Estatístico, porque essas datas foram criadas em função do IBGE ter feito essa sugestão, né? Então, o IBGE, que junta numa mesma instituição as duas ciências, né? Isso faz com que a comemoração desses 2 dias seja na mesma data. E ter consciência das competências de análise de informação sob a perspectiva geográfica fazem com que o profissional, não o formado tecnicamente em geografia ou estatística somente, mas qualquer profissional hoje que precise tomar decisões, precise usar dessas competências. E não por acaso esses dados devem estar juntos, né? Porque a perspectiva geográfica é o que traz para a gente todo um arsenal de relacionamentos e conhecimento dos dados que, sem o mapa, eu não teria condições de saber, né? Todos esses exemplos que eu estou trazendo em vermelho aqui para vocês são coisas que os dados trazem para nós, e eu destaco aqui no final a dimensão importantíssima de que isso é um direito, mais do que uma informação meramente cadastral dentro de um sistema ligado às pessoas ou empresas em geral na nossa sociedade. Não, essa é uma informação fundamental que sistematiza e tematiza todas as outras que a gente precisa utilizar para tomar decisão, né? Inclusive das cidades inteligentes, né? Que a base para isso é toda a informação geoespacial que está disponível hoje em dia, ou deve estar disponível hoje em dia, quando as cidades inteligentes, de fato, ocorrerem de maneira mais ampla no mundo, né? E por isso que o Big Data tem na geografia a essência da sua discussão, né? E com isso, esse grande quadro aqui é o que finaliza a minha fala inicial, né? E me faz com que eu passe a palavra de volta aqui ao Geda e aos meus colegas aqui de conversa. Professor Eduardo, muito obrigado pela excelente exposição. Ela traz muitos dados, é muito rica e tenho certeza que muitos advogados que ainda não tiveram contato com essas informações vão ter um manancial aí inesgotável de informação para que possam começar a se aproximar do tema. Eu passo de imediato a palavra ao professor José Augusto Sapenza Ramos, para que nos diga como pegar essa nuvem de dados do Big Data e transformar, materializarmos isso numa plataforma para que a gente possa exercer o direito a sermos geoinformados. E essa plataforma já existe, a legislação no país, que é o decreto 6666 de 2008, que cria a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, e o professor José Sapenza vai trazer alguns conceitos sobre o que isso significa, por que isso existe no Brasil, como existe e por que hoje está subdimensionada perante as potencialidades e as necessidades que nós precisamos desenvolver em nosso país. Obrigado, professor. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos, aos colegas, a todos os presentes. Agradeço mais uma vez o convite, o espaço. É um prazer viver essa multidisciplinaridade que essa nossa área permite e fazendo uma espécie de continuação, ou pegando carona na apresentação da exposição do Eduardo, que foi muito feliz, foi muito concisa, eu venho falar do conceito aqui de infraestrutura de dados espaciais. É um conceito que vem sendo debatido na literatura e que traz uma boa referência aqui para o contexto da nossa apresentação. Já foi dito aqui pelos colegas a importância de ter dados. Eu gosto particularmente dessa frase, que dados são elementos essenciais para promover conhecimento, governança e capital. No caso aqui, estamos com foco mais na governança, no governo, como o governo
e pode conhecer o território, pode conhecer a sociedade, né? E, entretanto, aquele grande volume de dados que o Eduardo trouxe aí em seus slides tem uma natural entropia. Uma leitura que pode ser feita desse processo é que hoje você tem uma maior quantidade de produtores de dados e uma maior quantidade de consumidores, ou pelo menos consumidores que consomem um volume maior. A tecnologia hoje permite que você tenha essa nova escala de produção, de compartilhamento, de consumo, de análise de dados. E essa descentralização traz uma natural entropia, né? Se por um lado é muito positivo você ter essa diversificação de produção de dados, seja ele geográficos ou não, por outro lado você tem um desafio novo de dar organização a esse conjunto inédito de dados para que seja útil, né? Qual é a diferença de o dado existir, mas você não ter acesso, ou o dado não existir? Para que o dado seja útil, você tem que ter acesso, ele tem que ser prospectável. Tanto que tem empresas como a Google que fazem fortuna exatamente organizando, através de mecanismos de busca e outras ferramentas, uma parte do mundo de dados que temos aí espalhado em diferentes sites. Sites são criados, são atualizados aí todo dia. Então, a gente tem um desafio inédito de dar organização a essa produção também em escala inédita, e uma das respostas possíveis a esse desafio é exatamente a infraestrutura de dados, ou especificamente aqui no nosso contexto, a infraestrutura de dados espaciais. Se a gente faz um recuo na literatura, a gente vê que o conceito nasce muito direcionado a iniciativas nacionais, iniciativas de países, a criar suas plataformas para concentrar os mapeamentos, os dados socioeconômicos, mas em poucos anos esse conceito é flexibilizado tanto para outros níveis federativos, como também dentro de instituições privadas, né? E só para trazer a definição formal aí do que seria uma infraestrutura de dados, o que a literatura hoje entende, você tem tanto a parte tecnológica, mas como também a parte institucional, a parte política. E esse é o aspecto que eu acho que está faltando hoje. Se entende, quando se fala de Big Data e outros conceitos, Smart Cities, que é uma questão tecnológica. Não é só tecnológica, é também tecnológica. Hoje se entende que existe um desafio sociotécnico de você criar uma governança da informação para organizá-la, para torná-la disponível de uma maneira adequada para um certo público, e no caso aqui, público entende-se a sociedade como um todo. E aí a literatura traz até uma classificação dessas infraestruturas de dados de acordo com a sua governança, escala e plataforma utilizada, mas acho que a gente deve focar, deve ter como alvo o que seria a infraestrutura de mais alto nível em termos qualitativos e quantitativos. Seria uma infraestrutura cibernética, onde você tem tecnologias em rede, onde você tem interoperabilidade, você tem várias tecnologias, ferramentas de análise, de visualização, em especial, que eu acho que falta hoje, em particular falta mais, que é uma governança comum. Você criar. Hoje nós temos, só para dar um exemplo um pouco mais diretivo aí, ao cenário brasileiro, hoje nós temos vários órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, criando suas próprias bases de dados, seus mapeamentos. Essas bases de dados, elas não necessariamente conversam entre si, elas não necessariamente são interoperáveis, elas não necessariamente são aproveitadas da melhor forma, tanto pelas próprias instituições públicas, como pela sociedade como um todo. Então, a leitura que eu faço
que ainda há uma lacuna nessa governança comum, nessa diretiva, e se a gente olha para exemplos internacionais, temos diferentes países que já deram uma condução mais apropriada a essa dimensão de governança. Uma das definições na literatura aí de como você divide uma infraestrutura de dados, você tem essas 5 componentes. Essa, inclusive, é a divisão que a infraestrutura nacional de dados espaciais, como o Geda citou, criado pelo decreto 6.666 de 2008, você tem tanto a dimensão dos dados em si, né, que é um insumo que sem ele nada disso aqui faz sentido. Você tem a tecnologia, mas você também tem normas, padrões técnicos, políticas institucionais, você foca em pessoas. Como dito antes, é um desafio sociotécnico. A maneira que a sociedade lida hoje com essas infraestruturas de dados espaciais vem mudando. Temos aí marcos importantes como o GoEarth, que já fez mais de 15 anos. Temos aí hoje mapas, um volume de dados na palma da nossa mão, com poucos cliques, né, para fazer rotas, para a gente se planejar. Porém, me parece que, em termos de política pública, o Brasil não respondeu ainda o desafio de dar organização, de dar governança a essa produção cartográfica. Temos vazios cartográficos hoje, temos cidades muito bem mapeadas, mas temos rincões do Brasil muito mal, em especial a Amazônia. Se você olha a cartografia disponível da Amazônia, boa parte dela é de 30 anos atrás, quando existe. Enfim, temos uma série de desafios, cadastro ambiental rural, a questão da certificação de imóveis rurais. A pauta está aí em diferentes frentes. A Carta Magna nossa diz que existe uma geografia oficial, mas a gente não a implementou, não deu formato para ela ainda. E apesar de termos aí a infraestrutura nacional de dados espaciais como um importante passo, né, me parece que falta ainda importantes pontos dessa governança em comum, dado o interesse de ter um Estado mais moderno, mais eficiente, de dar uma resposta mais adequada aos desafios que a sociedade brasileira enfrenta, inclusive essa pandemia, né? E se perde aí oportunidades de racionalizar recursos, de fornecer informações a setores econômicos, que essa é uma pauta que já está na mesa e vai se tornar cada vez mais presente, a retomada econômica. Perde a oportunidade de promover transparência, cidadania, e oferecer um serviço informacional, que é um direito nosso, né, para a sociedade como um todo. O governo que conhece o território, a sociedade que conhece o território e se conhece, né, ela vai mais longe, ela responde mais rápido. Geda, te passo a palavra de volta. Obrigado. Eu que agradeço, professor, as excelentes palavras, onde a gente pode facilmente perceber que a infraestrutura de dados espaciais ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer entidade federada, seja a União, sejam os estados, sejam os municípios. Municípios e estados têm criado muitos geoportais para desenvolvimento de diversas atividades. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo criou o GeoSampa, Belo Horizonte criou o BHGEO, Florianópolis criou a GeoFloripa. Por quê? Porque, inúmeras vezes, esses geoportais são a base do que eles chamam de Smart City, né, da cidade inteligente. Porque é a partir desse geoportal onde ele vai conseguir unificar todo o serviço, fazer a gestão desse serviço
e ter um cérebro para comandar todas as tecnologias que vão ser disponibilizadas naquela cidade e, por sua vez, poder viabilizar a cidadania, né, naquele território. Como bem lembraram, o Estado de São Paulo também tem uma infraestrutura de dados espaciais constituída já desde 2015, salvo engano. O Estado de São Paulo tem tido muitas dificuldades também com o desenvolvimento de uma política pública geográfica consistente. Nós temos o caso da Emplasa, que foi encerrada, temos o caso do convênio do governo do estado com o Google para desenvolver as rotas rurais, né, para o uso do Plus Code como endereçamento das nossas rotas rurais, sem audiência pública, sem maiores discussões com a sociedade, sem utilizar a própria infraestrutura de dados espaciais do estado como política pública. Temos o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado, que hoje está fisicamente dentro da Fundação SEAD, onde nós temos aqui o professor Eduardo como representante, como conselheiro da Fundação SEAD também, e sem uma conexão, há uma conexão física, mas não há uma conexão técnica ainda no estado de São Paulo, ou seja, há inúmeros desafios que precisam ser enfrentados, sem falar no CIMI, que é o sistema de monitoramento que o estado de São Paulo criou para combate à pandemia, que também tem mostrado uma eficácia enquanto sistema, mas não tem conseguido gerar uma repercussão forte ainda na sociedade, onde a gente tem identificado um nível inferior a 50% de retenção da população, muito abaixo dos 70% necessários para estancar a proliferação do vírus. Ou seja, tem muitos desafios no estado de São Paulo a serem enfrentados. E aí eu passo ao professor Marcos a seguinte pergunta. A Constituição Federal, no artigo 21, inciso 15, fala que o Brasil precisa ter um sistema geográfico, cartográfico e estatístico oficial. O artigo 22, inciso 18 da Constituição diz algo próximo, que compete à União legislar sobre cartografia e estatística oficial. Isso nunca foi regulamentado pós-Constituição de 88. O IBGE, hoje, ele é baseado numa legislação de 1967, que deu uma espécie de drible da vaca, né, na legislação, porque o Decreto-Lei 161 de 67, ele cria a Fundação IBGE e, no momento que cria, no artigo 32, diz, depois de criada a Fundação IBGE, fica extinto o IBGE. Né? Ou seja, foi a forma que encontraram de matar o IBGE de Teixeira de Freitas, e o IBGE hoje, que é o IBGE de Castelo Branco, é um IBGE que tem uma legislação de 67, de 68, que trata do sigilo estatístico, que foi desenvolvido no mês anterior ao AI-5, e é uma legislação que, infelizmente, não tem as premissas de ter visto o homem pisar na Lua, de ter visto o lançamento de satélite em 73, de conhecer esse mundo de oportunidades do Big Data, do smartphone, da WWW, dos drones, do uso de drones, ou seja, temos um decreto 6666 de 2008 que trata da infraestrutura nacional das espaciais que não está conectado a lei nenhuma, e a conclusão que nós chegamos é que sempre que discutimos geografia no Congresso Nacional foi em governos autoritários, seja na República da Espada em 1890, quando Rui Barbosa cria o Serviço Geográfico, seja em 1937, quando cria o IBGE em pleno Estado Novo, seja a legislação de Castelo Branco que nós acabamos de falar. A pergunta que eu te deixo, o gancho que eu te deixo é: quando é que o nosso querido Congresso Nacional vai finalmente discutir uma política pública geográfica, estatística e cartográfica contemporânea no país? Muito obrigado pela participação. Bom dia a todos. Muito obrigado ao Geda pelo convite para participar do webinar. Bom dia ao Eduardo, José Sapienza e a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. De certa forma, o Geda já fez uma introdução aqui do que seria a minha apresentação. Vou começar pelo final da sua provocação, né, esperando que esse debate continue sendo feito, ou seja, iniciado, né, dentro de um ambiente democrático e não num ambiente autoritário que representou, né, os marcos regulatórios em situações passadas da história do país, né? Bom, eu vou também, falei que não ia compartilhar, mas eu vou aproveitar e compartilhar aqui uma tela para facilitar um pouco a nossa
a apresentação aqui. Como o Luiz Ojeda falou, então, a Constituição Federal, diversos outros temas são tratados, mas ela trata também das competências, né, de União, Estados e municípios, dos poderes, enfim. E nesse artigo 21, inciso 15º, dá à União a competência de organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia, de âmbito nacional. Mas dá também a competência privativa da União para legislar sobre o sistema estatístico, cartográfico e geologia nacionais. Isso significa que estados e municípios não podem legislar sobre esses temas, o que é absolutamente relevante, no sentido em que confere, né, à União, ou seja, por iniciativa, sobretudo do Poder Executivo, né, mas com a avaliação do Poder Legislativo, né, a obrigação de legislar sobre esse tema ou atualizar essa legislação. E, nesse sentido, deixa eu continuar aqui a apresentação. Sim. Como o Luiz Ojeda falou, né, nós temos a legislação em nível federal, legislação ordinária, que trata que são os nossos marcos regulatórios do sistema estatístico geográfico. Eu estou falando aqui também de sistema estatístico porque nós não podemos perder de vista que, hoje em dia, todas as estatísticas tendem a ser, ou já são, em grande medida, georreferenciadas, né, e essa é uma perspectiva crescente, né, da geolocalização dos dados estatísticos. O próprio IBGE, por exemplo, o censo agropecuário que foi realizado entre 2017 e 2018, já tem a geolocalização de todos os informantes. O censo demográfico, que deveria ser realizado agora em 2020, foi adiado para 2021 por causa da pandemia, também terá a geolocalização de todos os respondentes dos questionários que são aplicados pelos agentes censitários. Então, nós podemos ter a localização precisa da moradia do informante, do endereço. Então, portanto, de todo aquele conjunto de respostas que vão constar, né, do censo demográfico. Nós temos, então, esse Decreto-Lei 243, que trata de diretrizes e bases da cartografia, mas de forma muito superficial. Né? E eu quero chamar a atenção aqui para a Lei 553468, que trata da obrigatoriedade da prestação de informações estatísticas. Né? Então, há uma preocupação ligada ao tema de hoje, né, do nosso webinar, que trata da geoinformação e da geolocalização das informações relacionadas, sobretudo, à situação de pandemia, que a pretensão é de se tentar monitorar a localização dos casos, né, o trânsito das pessoas, para se estejam elas contaminadas ou não, para que você possa entender o fluxo de disseminação da doença. Essa lei ela trata da obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas para o IBGE, quando o IBGE solicita para fins de elaboração de um Plano Nacional de Estatística. Então, observem que a legislação é atrasada nesse aspecto, quer dizer, se a gente tomar essa lei ao pé da letra, né, uma informação sobre emergencial para localização de pessoas contaminadas, doentes ou não, né, numa situação de pandemia, essa legislação não se aplica, porque não é necessariamente uma informação destinada a buscar, a subsidiar a elaboração de um Plano Nacional de Estatística. Então, nós precisamos ter uma legislação que seja mais condizente com as demandas atuais de coleta de dados pelo Estado para os fins que se deseja. Por outro lado, é essa lei que garante que essa informação, que é obrigatória de ser prestada tanto por pessoas naturais quanto por pessoas jurídicas, ela também deve ser protegida, ela deve ser sigilosa. Então, essa é uma característica que marca a atuação do Estado na hora de coletar informações estatísticas e deveria ser também geográficas, né, de geolocalização desses dados, que é o sigilo que deve cobrir esses dados. Então, isso é garantido por lei. Então, a contrapartida da obrigatoriedade é o sigilo que o Estado tem que manter sobre essas informações. Isso a gente está falando da década de 60, né? Mas nós temos uma legislação mais atual, mas vamos ver mais à frente, já foi comentado, que garante a proteção de dados também individuais. Então, temos a lei que dispõe sobre a criação do IBGE, da Fundação IBGE, como o Luiz falou, a legislação que trata, mas também muito superficialmente, sobre sistemas estatístico e cartográfico,
né? E a lei que trata dessa periodicidade dos censos, que em breve ela também vai deixar de ser relevante, porque em vez de nós coletarmos dados censitários de 10 em 10 anos, mandando o agente censitário na porta de cada um, provavelmente a gente vai ter essa coleta anual, da mesma forma como todos que têm que declarar imposto de renda são obrigados a declarar informações fiscais para a Receita Federal. As informações demográficas também, acredito que no futuro, talvez não muito distante, possam vir a ser coletadas da população também de outras formas, né? Eu vou passar aqui mais rapidamente. Existem normas infralegais, que são os decretos de forma geral, né, que são instituídos pela Presidência da República. E muitos deles foram já mencionados aqui. Nós temos o decreto, por exemplo, 6666, que trata da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que o GEDA e o Zé Sapiens já mencionaram, né? Temos outros decretos aí que são importantes, mas é importante a gente olhar para essa legislação, que parte dela é mais recente, dos anos 2000, e ver de que forma, na verdade, essas preocupações deveriam estar incorporadas no âmbito da legislação ordinária, que é aquela que estabelece o que eu chamo de políticas de Estado e não de políticas de governo. Então, decretos em geral, eles têm uma fragilidade, têm uma instabilidade, eles podem ser mudados por qualquer governo, eles são, portanto, políticas de governo, eles não passam pelo crivo do Congresso Nacional. Então, é importante que nós olhemos hoje para o marco regulatório, esteja ele atrasado ou não, qual é o nível em que ele está estabelecido, se é legislação federal, se são normas infralegais, para tentar entender o que é a política de Estado, o que é a política de governo nesses marcos regulatórios e, obviamente, o que precisa ser modernizado. Então, existem outras legislações em nível ordinário que são correlatas a sistema estatístico geográfico. Então, quero citar aí a Lei 64, que trata das políticas e instituições monetárias, né, e creditícias, cria o Conselho Monetário, que tem entre as suas obrigações expedir normas gerais de contabilidade e estatística. Então, nós temos toda uma legislação que trata da produção de normas e da execução dessas normas que dizem respeito à contabilidade e estatística. Né? E isso, obviamente, diz respeito a todos nós que temos conta bancária, movimentamos de alguma forma valores, né, na sociedade. Temos essa Lei Complementar 105, que trata do sigilo das instituições financeiras. Temos, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação, né, que diz respeito às informações detidas pelo Estado. Mais recentemente, o Marco Civil da Internet e a lei que trata geral da proteção de dados pessoais. Então, são marcos regulatórios que devem ser considerados diante no momento em que a gente, de fato, deflagrar uma discussão sobre a revisão do marco regulatório do sistema estatístico e do sistema geográfico. Ou seja, não é como hoje nós temos uma legislação, né, anterior à Constituição, totalmente desconectada das leis mais atuais que tratam de diversos aspectos relacionados à obtenção da informação, ao tratamento dessa informação, à disponibilização, ao acesso a essas informações, sejam elas de natureza estatística ou geográfica. Né? Temos os decretos, que também são correlatos e são normas infralegais referentes à legislação atual, né? Esse 8771 de 2016, a política de dados abertos do Poder Executivo, diversos outros decretos que eu acho que são também relevantes, mas, como eu volto a dizer, são normas infralegais e, portanto, que tratam de políticas de governo, que podem até adquirir alguma estabilidade, né, nos governos seguintes, mas elas não estão sujeitas ao crivo do Congresso Nacional. Então, são políticas de governo. O Congresso Nacional pode até avaliar se determinada norma está ferindo a legislação ou não, alguém pode questionar essa norma infralegal, esse decreto no STF, se ele comete alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade, mas não são normas estabelecidas com a chancela do Congresso Nacional e, portanto, não são normas que deveriam estar instituindo políticas de Estado, mas são todas normas muito importantes, né, que nós temos que olhar no momento em que se for discutir um novo marco regulatório do sistema estatístico e geográfico. E aqui eu vou passar rapidamente. A gente tem, em outros poderes, né, da Federação, da União, nós temos
também competências normativas, né? Então, no Conselho Nacional de Justiça, também nós temos as estatísticas no âmbito do Judiciário, né? Nós temos normas fiscais, tratando também de produção de dados estatísticos, na área no âmbito da saúde, e assim por diante, né? Normas em segurança pública. Eu não vou me deter aqui, né, nessas apresentações, né? E voltando aqui, eu quero só mencionar, antes de encerrar aqui a apresentação, vou passar a mostrar para vocês aqui, que já que a nossa preocupação é monitoramento, né, houve uma pergunta aqui deixa eu ver aqui, subiu aqui na tela. Assim. Não. Bom, enfim, alguém perguntou aqui qual seria uma situação num ambiente mais distópico, vamos dizer assim, da afronta à privacidade, né? Eu diria que a situação mais distópica seria aquela que foi construída lá por George Orwell, né, no seu livro 1984, que ele escreveu em 1936, onde nós teríamos todos nós monitorados, né, pelo Big Brother, né? E, na verdade, nós estamos caminhando para essa situação, mas não com a perspectiva de uma reação repressiva e controladora por parte do Estado, né? Nós temos o mercado fazendo todo esse controle, como o Eduardo já mencionou, o José Sapienza também mencionou, né? O mercado, através dos seus mais diversos players, né? Google, Facebook, todos nós, quando usamos pegamos um motorista por aplicativo, estamos sendo monitorados para onde estamos indo, né? Mas, no caso da aplicação aqui da doença, eu gostaria de compartilhar aqui recentemente saiu uma notícia no site da BBC sobre um rapaz de São Paulo, inclusive, que elaborou um aplicativo e disponibilizou nesse site aqui, chamado Juntos contra a Covid. Nós vimos, nos últimos meses, muitos estudos, né, mostrando o nível de disseminação da doença, da Covid-19 pelo mundo, onde nós nos acostumamos a ver aquele mapa mundial e aqueles círculos representando, né, a intensidade da incidência da doença em cada país. Então, círculos maiores ou com vermelho mais intenso, né, mostrando os países onde você tinha maior número de casos, maior número de contaminados. E a gente consegue, inclusive, fracionar essas informações e desfragmentar e ter, por exemplo, no caso brasileiro, esses mesmos círculos para os estados, né? Mas nós não temos a geolocalização das pessoas doentes. O que esse site promove, esse Juntos contra a Covid, é a possibilidade de uma adesão voluntária do cidadão, onde você consegue, eu estou fazendo zoom aqui na cidade de São Paulo, onde as pessoas que baixam o aplicativo e se deixam monitorar com esse objetivo, você consegue saber exatamente onde, pelo menos, esse aplicativo tem um acionamento do GPS, você consegue saber e visualizar onde as pessoas estão, onde elas acionaram o aplicativo, exatamente com a situação da pessoa. Então, você tem aqui no site, né, a situação de risco baixo, médio ou alto. Você consegue saber exatamente porque risco alto em vermelho, né, onde tem alguém próximo que eventualmente tenha tido a doença ou já está apresentando os sintomas da doença. Então, essa seria a situação ideal em que a gente poderia eventualmente controlar, quer dizer, o Estado poderia controlar, mantendo a privacidade que deve estar garantida na lei, né, da localização das pessoas e da doença. Quer dizer, numa situação extrema, seria essa situação ideal que nós devemos ter implementado lá atrás, quando se discutiu a medida provisória. Então, aqui é uma situação onde as pessoas voluntariamente disponibilizam seus dados pessoais e a gente consegue ver isso aqui para o país inteiro, né? Quer dizer, não só para São Paulo, eu puxei o mapa aqui para São Paulo, mas observem que é um sistema que, obviamente, depende da disposição das pessoas de se conectarem, disponibilizarem seus dados, então ele não é perfeito, mas se você consegue atingir aí um determinado percentual, né, de adesões, eu acredito que isso possa ter alguma significância estatística e algum valor, né, para as políticas públicas que vão dar proteção às pessoas em relação às políticas de saúde. Então, acho que eu já estourei meus 10 minutos aí e queria retornar aqui a palavra então ao nosso moderador aqui, o Luiz Ugera, para dar continuidade ao debate. Obrigado. Marcos, muito obrigado pela excelente exposição. Acho que foi muito profícua no sentido de dar uma
uma vestimenta jurídica, né, a toda essa bagagem técnica que o professor Eduardo e o professor Sapienza apresentaram. Eu gostaria de começar uma rápida segunda rodada e depois abrirmos as perguntas para não nos alongarmos muito. No seguinte sentido, todo condomínio de casas, de prédio, eles têm uma ata de constituição do condomínio e elegem um síndico. Qualquer um, seja numa grande cidade, numa pequena cidade, numa vila, em qualquer situação. Um setor de infraestrutura no Brasil, para ser considerado um setor de infraestrutura no Brasil, ele precisa ter conceitos como monopólio natural, ou seja, eu só posso ter uma estrutura em determinado espaço, não posso ter duas, não posso ter três, porque é antieconômico, e, ao mesmo tempo, eu preciso ter um órgão que regule artificialmente os preços, para que os preços não sejam abusivos, até porque a atividade daquela infraestrutura ela tende a ser monopolista, ou seja, trocando em miúdos, se eu estou no Rio, só a Light vai distribuir energia elétrica na cidade do Rio. Se eu estou em São Paulo, só a antiga Eletropaulo é que vai distribuir energia em São Paulo. Se eu estou em Minas, só a CEMIG vai distribuir. Se eu estou no Paraná, só a Copel vai distribuir. É uma distribuidora, não pode ter duas, não pode ter três. Por quê? Porque é caro ficar replicando a mesma infraestrutura, o mesmo poste, 2 ou 3 sistemas lado a lado, e é antieconômico, porque a receita é a mesma, você vai ter que dividir a receita em 2. Atualmente, o mesmo mapa é produzido por diversos entes, ou seja, se eu preciso mapear a cidade de São Paulo, a União vai e contrata para fazer o mapeamento de São Paulo. O Estado de São Paulo vai e contrata para fazer o mapa da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo faz o mapa da cidade de São Paulo. A companhia de luz, o metrô, saneamento, gás, ou seja, o mesmo mapa muitas vezes é feito 10, 12, 15 vezes, porque o mapa ele é considerado uma propriedade intelectual de quem o faz. Não é considerado uma infraestrutura, né? Onde a gente possa dar um sentido de essential facility, de uma facilidade onde todos possam compartilhar. Só que para ser um setor de infraestrutura, a gente tem que ter o que tem qualquer condomínio do país, né? Tem que ter uma ata de fundação, tem que ter a eleição de uma assembleia para constituir né, os seus membros e tem que ter um síndico. Nada disso existe no nosso sistema geográfico e estatístico no Brasil, em que pese o estatístico ser menos pior do que o geográfico, porque tem uma legislação, o IBGE é identificado como esse síndico. Na questão geográfica, nem isso acontece. O IBGE não é identificado como esse síndico. Isso gera um problema de custos irreparáveis para o Brasil. Primeiro, porque a gente não enxerga todo esse conjunto de soluções de geoinformação como infraestrutura, em que pese o nosso decreto falar em infraestrutura nacional de dados espaciais. Mas não adianta nada criar um decreto de infraestrutura nacional de dados espaciais sem que nós tenhamos, né, a política nacional e sem que nós tenhamos uma lei que diga quem que vai ser o grande ponto focal, quem vai ser o síndico desse condomínio de geoinformação no Brasil. Eu queria ouvir de vocês, professor Eduardo, professor José Sapienza e professor Marcos, como que a gente pode fazer para destravar esse grande nó que existe no Brasil, que é a ausência de clareza de que nós precisamos de uma ata de condomínio, de fundação do condomínio, e de um síndico para esse condomínio geoespacial brasileiro. Porque o que nós percebemos quando falamos com diferentes atores, quando a gente fala com a comunidade de geo, muitas vezes, por falta de clareza do que é direito, é dito, ou não, nós temos legislação, tem a ISO tal, tem a ISO tal, tem a ISO, só que ISO não é legislação. Né? De forma reversa, quando a gente fala com a comunidade jurídica de que existe um problema gel, quando fala com advogados de direito ambiental, de direito agrário, de direito urbanístico, só, não, mas isso é interessante, tem alguma coisa a ver, mas isso não está no nosso foco, que é a terra agrária, a propriedade agrária, ou cobrar IPTU, ou cobrar ITR, ou cumprir com a função social da propriedade. Como é que a gente destrava esse nó, na opinião de vocês? Vamos seguir a ordem das apresentações, se vocês concordarem. Tá ótimo, tá ótimo. Eu vou ser bem breve, para dar oportunidade para os meus colegas complementarem. Eu acho que você foi na essência do ponto, Geda. É um nó, né? A gente tem talvez um objeto, do ponto de vista de
de uma situação, né, que é enxergada de forma parcial por vários entes que estão ao redor dele, né? Com uma preocupação, acho que bastante legítima, que é o pessoal da área de tecnologia, que já de muitos anos para cá, mais de 10 anos, se organizou, dando sequência a uma iniciativa mundial e criou a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que o Sapienza muito bem apresentou aqui para nós, né? E a preocupação, quando usa-se o termo infraestrutura, é a preocupação mais da taxonomia técnica do termo, né? Então, eu quero deixar o dado disponível, do ponto de vista de segurança, de desempenho, dentro de uma infraestrutura técnica. Eu acho que neste instante não houve a preocupação de trazer a questão do direito, né? Aquele dado está lá e não pertence a uma pessoa que o criou, como você bem falou, né? As diversas empresas de utilidade pública que o criaram normalmente veem aquilo como algo que é parte delas, então eles precisam ser sempre colocados como proprietários daquela informação, por mais que elas estejam disponíveis. Não, o dado pertence a todos, então ele deve estar de forma ampla disponível por aí. Outra perspectiva em que se enxergam os dados é a estatística, você colocou bem, isso já é muito bem organizado no Brasil, acho que de um tempo para cá tem sempre a melhorar, né? Mas acho que do ponto de vista estatístico, a forma como o IBGE organiza as suas atividades técnicas é extremamente louvável, né? O mundo inteiro vem a cada 10 anos visitar o Brasil para ver como é que a gente faz o censo demográfico, muito bem organizado, mas que precisa evoluir, o Marcos colocou isso muito bem, né? Eu acho que ter 210 mil recenseadores visitando o país durante 4 meses é um jeito que sempre se fez, pelo menos nas últimas décadas, mas que precisa ser revisto em alguma medida, né? Eu sei que o desafio para se fazer isso é também cultural, né? Não é simplesmente técnico, mas isso precisa estar na crista da discussão, sem dúvida, né? Então, uma perspectiva é a estatística, outra é do pessoal de tecnologia e onde se insere o pessoal da geografia, né? Mas a preocupação maior é tentar olhar mais de longe e esses diversos observadores desse objeto têm que estar cientes que tem outros observando, porque eles não se falam, né? Eu que estou nessa área de geografia já há quase 30 anos, o geógrafo está descobrindo a estatística faz uns 5 anos, né? Quando a gente fala em estatística espacial, é uma coisa extremamente recente. E isso deveria ter nascido junto, né? Por mais que a gente tenha a letra G e a letra E na mesma instituição, a gente sabe que culturalmente as atividades técnicas têm muito pouca interface, né? Isso está melhorando, né? Não estou dizendo, eu estou só destacando uma realidade, mas que ela já vem melhorando sistematicamente. Mas ela precisa estar muito mais integrada mesmo, né? Vários exemplos que foram colocados aqui, eu vou só reforçar, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, talvez o Estado de São Paulo bastante ciente dessa necessidade de integração de dados e tal, a gente tem, ao mesmo tempo, o CIMI, que foi já citado por vocês, a gente tem, como foi colocado aqui no chat por um colega nosso aqui que está na audiência, o DataGel, que é uma solução para disponibilização de dados no contexto ambiental, e a gente tem o GeoCead, que é a plataforma de dados oficiais do Estado de São Paulo. Esses 3 sistemas não se falam. O CIMI, que foi criado urgentemente por causa da pandemia, tinha que ter nascido dentro do GeoCead, não faz o menor sentido estar dentro do Tableau como uma plataforma externa, uma parceria do IPT com outras entidades. A iniciativa do IPT e da Inloco, a empresa que está fazendo o cálculo do isolamento, o índice de isolamento social, é extremamente importante, né? Parabenizo sempre a iniciativa deles, mas a publicação desse dado tem que estar no GeoCead. O usuário tem que ver o índice de isolamento social e saber quantos postos de saúde estão lá dentro, qual que é a renda, tudo junto. Não pode nascer de forma apartada, né? Então, esse é um ponto importante para destacar aqui. Fora outras iniciativas, né, que a gente vê, como o Geda bem colocou, cada município que tem talvez uma condição melhor de entender a necessidade do dado espacial, faz uma iniciativa própria, né? O GeoSampa é uma iniciativa do município de São Paulo, super bem sucedida no passado recente, né? Ela sobreviveu a 3 governos municipais, o que é extremamente louvável nessa lógica política eleitoral que também nos cerca nessa discussão toda, né?
as iniciativas de Minas Gerais históricas, do Paraná históricas, de Goiânia, uma iniciativa do Flávio Iwasa de muitos anos atrás. Essas coisas existem, mas não acabam não se juntando por falta da consciência do direito. Né? Quem deve fazer o quê? Né? E é fundamental os dados sistemáticos estarem sendo geridos por quem é de direito, literalmente, que é o poder público. Né? Então, eu acho que, fechando a minha fala aqui, eu acho que já passou da hora da gente ter uma Agência Nacional de Dados Espaciais. Né? Assim como tem a ANEEL, a ANA, a Anatel, a gente precisa ter alguém que cuide do dado espacial, né? Por que não dotar o IBGE dessa responsabilidade, ou talvez, a partir de muita gente, inclusive o IBGE, ter uma outra entidade que cuide disso, né? Sem a motivação política, né? Sem ser uma entidade com fins de curto prazo, né? Quem que vai tomar conta, qual que é o orçamento delegado a isso. Não, vamos pensar do ponto de vista da necessidade que a gente tem específica de organizar esse território, né? A gente tem hoje o mundo das grandes cidades sendo movido a partir do Google, né? Porque quem que usa o Waze, usa o Uber, usa o Rappi, usa o iFood, chamando APIs do Google Maps. Quer dizer, a dinâmica urbana ela está sendo mantida a partir de um entendimento de base geográfica que está na nuvem da Google, né? Se o Google resolver de um dia para o outro desligar-se porque quis, né? Ele não tem nenhuma necessidade pública, acaba a lógica de uso de transporte por aplicativo, né? Então, isso não faz o menor sentido, né? A gente tem que ter isso como parte integrante das responsabilidades públicas da nação, né? Eu só queria, antes de passar a palavra para vocês, registrar aqui dois colegas que estão nos honrando muito aqui na audiência. Eu só consegui listar os dois aqui, peço desculpas a outros que estão aqui, muitos, né? Mas só citar dois colegas nossos aqui com trajetórias fundamentais da área de geografia. Um é o Marco Aurélio Marcitti, meu parceiro aí de muitas iniciativas aí na Fundação Getúlio Vargas, e tem uma trajetória executiva na área de geo muito importante. E o Abimael Cereda Júnior, né? O criador do termo Geografia das Coisas, nos honra aqui com a presença. Muito bem. É isso, pessoal. Muito obrigado, Edu. Excelentes palavras. Acho que enriquece muito a discussão. Conseguimos, de certa forma, com essas propostas, identificar uma política pública e um síndico, né, para esse condomínio. Também aproveito para parabenizar diversos colegas aqui. Não vou cometer a ousadia de nominá-los, porque são diversos, mas tem muitos membros da nossa Comissão Especial de Geodireito da OAB aqui presentes, que eu também agradeço, e tenho certeza que juntos estamos conseguindo fazer uma construção muito inovadora, não só no nosso país, mas ouso dizer que fora também, onde nós estamos conseguindo criar uma situação geojurídica bastante relevante. Professor José Sapienza, eu vou aproveitar a pergunta da Clarice Murta aqui para te passar a palavra, e, por favor, quem tiver interesse, nos poste perguntas no chat. Há pouco tempo precisamos criar um dado espacial de detentores do patrimônio cultural registrado no estado de Minas Gerais, camada que inclusive é integrada aí de CISEMA, utilizada para o licenciamento ambiental. Tentamos incessantemente geocodificar a partir de dados da CEMIG, que é a grande companhia de energia elétrica do estado de Minas Gerais, devido à capilaridade no estado, sem sucesso. Acabamos utilizando o Google Maps, como se o Google Maps fosse plataforma pública, né? Mas como eles não tiveram acesso a algo melhor, foram para o Google Maps, que se apertar o botão de off, né? Como disse o professor Eduardo, nós teremos um problema de soberania, né? No limite. Como é que resolve isso, professor José? Só antes de responder essa, voltando à pergunta anterior, eu acho que a comunidade técnica não percebeu o problema ainda. Que o modelo hoje, atual, dessa produção descentralizada e descoordenada, ela atinge só até um certo ponto. Me parece que esse ponto não é suficiente para a sociedade brasileira, para que o governo ele seja mais eficaz, ele racionalize recursos, ele conheça o território e a própria sociedade se conheça. Então, eu entendo, é um termo que o nosso amigo Rui, da UERJ,
usa recorrentemente, né? Nós temos que geoevangelizar. A gente tem que convencer as pessoas não apenas que a informação geográfica ela tem um valor, esse valor muitas vezes é subdimensionado pelas pessoas, tão bem como o modelo atual de governança pública dessa produção da informação geográfica ela é inadequada, assim, ela não é organizada, isso tem um teto, tem um custo, inclusive, de replicação de esforço e tudo mais. Mas sobre acesso a dados, né, volto em cima da pergunta que foi feita, volto num gancho de um dos slides da minha apresentação, que qual é a diferença do dado não existir, você não tem acesso, qual é a diferença do dado não existir ou existir e você não ter acesso a ele? Na prática, é igual, né? Se o dado existe, mas você não tem acesso, você não tira proveito dele, você não gera conhecimento, nem governança, nem capital a partir dele. Então, quando eu ouço esse relato, não apenas ouço, eu experimento isso. Eu precisava, por exemplo, na semana passada, de uma base de CEP. E eu consegui, com as duras penas, mas eu gastei horas a compilar uma base CEP de uma área que eu queria, enfim. Então, quando você tem uma dificuldade técnica para conseguir tornar um dado adequado para o seu uso, ou quando o dado existe, você sabe que existe, mas não tem acesso, aquele dado deixa de agregar valor, né? Se não houver uma orientação na legislação, como se pode ter acesso a esse dado, quem é responsável por isso, quem vai dar as diretrizes técnicas, não adianta que cada órgão, por exemplo, disponibilize dados de um certo formato, em padrões diferentes, também vai ser um caos. Você vai receber vários dados de várias fontes, de formas díspares, enfim. Sem essa coordenação, sem esse síndico, sem esse síndico, a gente vai ficar replicando esforços, nos frustrando, percebendo que a gente não consegue tudo aquilo que a gente poderia com os dados que existem e muito menos perceber os dados que faltam para poder complementá-los. Muito obrigado. Realmente é uma grande dificuldade e o que só deixa cada vez mais claro a importância de se ter esse síndico. Inclusive, nós recebemos aqui uma pergunta se o Sinter, né, da Receita Federal, poderia exercer alguma função pela Receita Federal, né? Sim, talvez seja um caso bem sucedido de ferramenta que está ainda em gestação, mas tem também algumas limitações, porque a Receita ela cuida do nosso sigilo financeiro e não do nosso sigilo estatístico ou de sigilo geográfico. Outra limitação é que isso já era pensado desde Rui Barbosa. Quando Rui Barbosa cria o Serviço Geográfico da República Velha, a República da Espada, ele usa na sua justificativa que a criação de serviço geográfico é fundamental para que nós pudéssemos ter um direito das coisas, né? Como nós falamos no direito, para que eu possa comprar uma propriedade, vender, desmembrar, herdar, tendo segurança jurídica, né? Só que como nós vamos ter segurança jurídica num país onde a desinformação ela acabou historicamente se demonstrando mais forte do que a informação, né? Nós grilamos terra, nós ocupamos, e tudo isso toma como um pressuposto a ausência do dado. Quando a gente pega o cadastro ambiental rural atualmente, ele já está, no último relatório, que é de novembro a dezembro do ano passado, já somava 1,5 milhão de quilômetros quadrados de sobreposição de poligonais, né? Ou seja, nós temos um estado do Amazonas de sobreposição de propriedades, onde não há segurança jurídica para saber de quem que é, em que pese o cara não ter sido criado para essa finalidade, mas é uma conclusão que se pode chegar ao analisar aqueles números. Só para nós termos uma noção, se fosse um país, seria o 19º maior país do mundo, né? À frente da Colômbia. Marcos, fazendo um pouco de psicologia,
dos nossos parlamentares. Como explicar isso para um parlamentar, né? Sensibilizá-lo de que isso é um problema, sensibilizar de que o país tem que ter uma bancada, como vocês muito bem lideraram pelo IBGE, na gestão do presidente Roberto Olinto, né? De se pensar na GEMA, né? na geografia, meio ambiente, geografia, estatística e meio ambiente, né? Que era a base parlamentar que estava sendo construída naquele momento. Como é que a gente pode ter uma base sólida no nosso querido Congresso Nacional para se aprovar uma legislação em regime democrático, apta a criar esse condomínio e esse síndico para o nosso sistema geográfico brasileiro? Bom, Geda, esse foi um ponto muito importante que você levantou, né? Como é que as coisas funcionam? Quer dizer, no Congresso, obviamente, todo mundo sabe, porque está todo mundo vendo no dia a dia, né, as reportagens, a cobertura, né, sobre o que está em pauta no Congresso, e é possível perceber que, obviamente, alguns temas são eleitos como prioritários, né, pela classe política. Quando eu digo classe política, eu não estou me referindo apenas aos parlamentares que estão ali representando, obviamente, um conjunto de interesses ou de manifestações da sociedade. Então, quando eu falo da importância de se ter uma política de Estado, essa responsabilidade é do Congresso. É o Congresso que dá a palavra final sobre qual vai ser a legislação que vai nos governar, inclusive sobre a própria Constituição. Mesmo um projeto de lei de iniciativa do Executivo, e muitos projetos de lei são privativamente, a competência é do presidente de iniciar o processo legislativo, ao final das contas, a lei que venha a derivar dessa iniciativa, a palavra final é do Congresso. É o Congresso que, caso o projeto tenha vetos, se posiciona sobre esses vetos do presidente e autoriza ou não que esses vetos sejam implementados. Então, a palavra final é do Poder Legislativo. Agora, a pergunta foi essa: como é que nós conseguiremos motivar os parlamentares a abraçar esse debate de uma modernização ou de uma revisão do marco regulatório do sistema estatístico e geográfico? A partir do posicionamento, né, da sociedade a respeito desse tema e da cobrança. Né? Quer dizer, muitas vezes o parlamento age por vontade própria, o parlamentar tem uma iniciativa própria por conta das suas convicções, das suas ideias, da sua experiência, ele apresenta um projeto de lei. Apresentar projeto de lei é fácil. Qualquer parlamentar pode apresentar. Você vai ter lá dezenas de deputados, para os quais, se você chegar agora, os senadores, aqui eu tenho uma proposta de projeto de lei para regulamentar um novo sistema geográfico no país. Eu falo, beleza, daqui que eu vou protocolar. Agora, fazer essa proposta legislativa caminhar bem-sucedidamente nas comissões, chegar a plenário, né, com o consenso da sociedade, né, com o apoio da sociedade, com o apoio do governo, com a concordância do conjunto da sociedade, fazer que essa proposta, ainda que seja modificada, seja bem-sucedida e chegue a frutificar na forma de novo marco regulatório, é um outro caminho totalmente diferente. Então, colocar um projeto em tramitação é relativamente fácil. Todo ano nós temos milhares de novos projetos sendo apresentados para tramitação no Congresso. Isso não quer dizer que todos eles vão resultar em novas leis, porque, na verdade, talvez aí 1% desses milhares de novos projetos que chegam, ou um pouco mais, talvez 5%, chegue à casa revisora, se é apresentado na Câmara, chegue no Senado e vice-versa, e eventualmente consiga lograr êxito de ser enviado para a sanção presidencial. Então, é fundamental que a sociedade abrace a causa dessa discussão. Quer dizer, então, por exemplo, a comunidade acadêmica, a comunidade científica, a comunidade técnica que trabalha com os temas da geoinformação tem que olhar para os marcos regulatórios, para o quanto que eles estão defasados, sejam no âmbito da legislação ordinária, quando no âmbito infralegal, e tem que se dar o trabalho de fazer aquilo que, inclusive, muitas vezes a própria comunidade do direito não faz, que é olhar esses marcos regulatórios. Não faz, às vezes, porque não tem, talvez, a competência técnica para avaliar quais são as modificações que deveriam ser feitas nesse marco regulatório. Então, não basta alguns poucos, né, algumas pessoas, poucas, talvez entre nós aqui, né, tomar essa iniciativa. É importante, há um contingente enorme de instituições que deveriam estar abraçando esse debate, inclusive instituições que trabalham diretamente com a geoinformação. Então, se citou-se aqui vários
exemplos aqui de estados, né, que possuem sistemas, né, de informação geográfica. É importante que essas pessoas que elaboraram esses sistemas, que não estão integrados, como foi colocado pelo Eduardo, né, ratificado aí pelo José Sapienza, que essas instituições também façam esse debate. Bom, nós precisamos de um marco regulatório em nível federal, a competência de legislar é da União, né? Mas esse debate precisa ser feito, precisa ser ampliado. A gente precisa olhar para esse marco regulatório e imaginar qual deveria ser uma proposta que deveria estar tramitando. Vamos colocar essa proposta em discussão na sociedade e seguir adiante com esse debate. É assim que o Congresso funciona. É claro que nós estamos numa situação de exceção, as comissões não estão funcionando, Câmara e Senado estão basicamente funcionando só com decisões de plenário. Então, o número de projetos que efetivamente vai discussão a plenário para atacar os problemas que são mais emergenciais relacionados ao combate aos efeitos da pandemia, ao isolamento, enfim, todos os problemas de natureza econômica, de saúde. Mas, uma hora, nós vamos voltar ao processo legislativo normal. E não sei se estão me ouvindo ainda, que apareceu aqui conexão estável para mim. Tá, então, uma hora nós vamos voltar ao processo legislativo normal e nós precisamos ter esse debate já acumulado, feito na sociedade. Nós não podemos esperar o melhor momento, né, do processo legislativo. Esse debate tem que estar sendo feito e os parlamentares têm que estar sendo provocados e demandados para isso. Muito obrigado, Marcos. Muito esclarecedor. Obviamente, que toda essa discussão não se esgota aqui, é uma discussão que para todo um projeto de país, inclusive, né? Um projeto de repensarmos os dados do país, porque, de certa forma, é o que nos vai dar de segurança contra fake news, né? São os fatos, os dados, né, que nos blindam contra fake news, informações falsas. E só para finalizar com uma última pergunta, feita pelo Vitor Pinto, que tem a suspeita que seja seu colega no Senado, e um grande abraço ao Vitor, que nos pergunta o seguinte: como incentivar os cidadãos a disponibilizar seus dados para políticas públicas? Seria possível criar algum benefício tributário, tarifário ou de outra natureza? E os dados que estão nas plataformas privadas, como acessá-los por determinação regulatória ou por compra da informação? Ou seja, como ele já está pensando em como dar uma sinalização financeira, e aí ele faz uma pergunta tributária, né, se seria pelo caminho tributário, para se criar essa centralização dos dados, né? E aí eu vou tomar a liberdade de responder uma parte, quem quiser complementa. A experiência internacional trata como um setor de infraestrutura como outro qualquer, remunera via tarifa, né? Ou seja, se você cria um mapa e deposita o mapa na agência reguladora, aquele mapa passa a ser de autoria sua. Se alguém vai acessar o mapa, ele vai remunerar por acessar aquele mapa. Essa remuneração vai para você. E com isso você incentiva a criação de um mercado de startups de mapeamento, startups de uso de drones, de geoprocessamento de imagem, uso de imagens de satélites. Você ressignifica a base aeroespacial de Alcântara, que é um tema caro para a atual presidência da República. Você cria um mercado, né, que no Brasil atualmente está muito concentrado em São José dos Campos, mas tem várias outras cidades com diversas empresas que geoprocessam, mas a ideia é como se fosse um setor elétrico, ou seja, você tem um órgão que centraliza, que regula todas essas atividades, você tem empresas que se habilitam, se cadastram e se habilitam a oferecer determinado tipo de serviço. Uma vez habilitada, ela pode submeter esses mapas produzidos para a plataforma, e uma vez nessa plataforma, nessa infraestrutura de dados espaciais, tudo passa a ser centralizado ali, todo dado aberto do país passa a estar ali, e você vai ter um nível que é aberto para toda a população, qualquer um pode acessar, mas os dados mais refinados, mais restritos, que tiveram um custo alto para serem produzidos, serão remunerados por todos aqueles que futuramente quiserem ter acesso àquela produção. Que você pode até criar inicialmente um sistema de leilão de mapas, ou seja, que oferecer o menor custo, ter o direito a determinado lote, em determinada escala. Vou produzir um mapa de 1 para 10 mil do estado de Sergipe. Faz um edital, uma empresa ganha, essa empresa se habilita, oferece o mapa oficial daquele estado, naquela geografia vai ser dela. Quem quiser acessar vai remunerá-la. Com isso você cria um mercado. Isso é experiência internacional. Eu deixo a palavra aberta para alguém que queira trazer mais elementos sobre esse ponto. Posso? Claro.
acho que essa dimensão econômica é fundamental. Quem vai pagar para cobrir o vazio cartográfico, para munir a sociedade, munir o governo, munir a iniciativa privada de dados cartográficos qualificados, dados estatísticos qualificados. O governo que vai pagar tudo, ele tem esse recurso disponível, ele vai conseguir imprimir a dinâmica necessária, mais uma vez fazendo referência à analogia a outras infraestruturas, né? Quando uma concessionária de energia elétrica ela ganha lá o contrato de direito de ser concessionária, ela faz investimento em obras, né? Ela faz investimento em equipamento para manter a infraestrutura moderna, capaz, adequada. E, bem, a gente iria por esse caminho ou não? Vamos pensar que o governo é que vai bancar, vai custear todas essas despesas. Eu não tenho um número, por exemplo, de quanto seria isso ao longo do tempo. Acho que desconheço esse levantamento. Mas a viabilidade econômica, na minha opinião, é um ponto fundamental. Infelizmente, eu acho que a gente está um pouco antes, né? A gente está tentando sensibilizar as pessoas que essa discussão é importante. E quando ela for posta na mesa, aí sim, a dimensão econômica e tantas outras vão ser necessárias de serem definidas. Deixa eu complementar o Sapiens aí na provocação do Geda. Eu vou bastante rapidamente aqui compartilhar minha tela para devolver a provocação, acho que para todos nós, em termos de reflexão. Olha só. Realmente o setor privado, como o Sapienza bem colocou, a economia vai tomar frente nessa questão, né? Eu trago para vocês aqui um exemplo de uma plataforma que nós temos no nosso grupo de estudos na GV, que é o Maptrix, em que todos esses dados que vocês estão vendo aqui, deixa eu tirar da frente esse aqui, ó, todas essas camadas de informação que vocês estão vendo aqui, nós levantamos, né, por iniciativa própria ou através de parcerias também, né, do ponto de vista da pesquisa ou num contexto também de alguma iniciativa setorial, e todos esses dados têm a sua origem aqui pública. 100% da dinâmica urbana do nosso país é pública, né? Então, a localização de uma empresa, de uma prestadora de serviços, de uma indústria, é 100% pública. O sigilo está na localização do indivíduo, né? Da pessoa física. Mas esses dados aqui, só para trazer uma referência complementar ao que o Marcos mostrou lá do Juntos contra o Covid, outra iniciativa sensacional que eu até uso bastante em sala de aula, né? Mas aqui, todos esses dados, localização de hospitais, localização de postos de saúde, localização de padarias, aqui eu estou numa região central do município de São Paulo, todos esses dados que vocês estão vendo no mapa estão disponíveis em várias dessas fontes, por exemplo, a Receita Federal, os quinais, as empresas que têm a atividade econômica ligada à indústria de pães ou ao serviço de venda de pães em padarias, por exemplo. E esses dados estão disponíveis, né, no âmbito público, mas dentro de um arquivo absurdamente grande que a Receita Federal disponibiliza. E não desse jeito, né? É isso que eu quero saber. Será que perto de casa tem uma padaria? Será que a concentração de padarias está privilegiando uma certa região e menos uma outra certa região? Eu, como ente público, talvez gostaria de saber, né? Então, hoje tem toda uma cultura de disponibilização de dados no âmbito público que está disponível dentro de um arcabouço técnico. Você tem que saber manipular muito bem arquivos de grande volume, conhecer Python, conhecer outras linguagens de programação para buscar o dado, enquanto que ele deveria estar disponível, né? Uma pergunta que foi feita aqui no nosso chat, do Carlos Eduardo, e o Ernesto Silva Filho respondeu sobre qual que é o datum adequado para a gente hoje produzir os dados, e corretamente colocado pelo Ernesto, né? O CIRGAS,
2000, o sistema de referência novo do Brasil, é uma informação que deve estar disponível a todos. Mas não deve ser preocupação da gente. A gente só quer consumir o dado. A gente tem que consumir dentro da plataforma que já esteja pública, né? Então, toda essa parte cartográfica é fundamental para tudo isso se estabelecer. Mas é preocupação pública, não é preocupação nossa como produtor e consumidor de dados geográficos, né? É claro que no nosso contexto atual é preocupação nossa, porque não existe uma infraestrutura do ponto de vista do direito disponível a todos, né? Então, eu faço a provocação dessa base de dados que é pública, acho que alguém até comentou aqui, né? A Patrícia e a Amanda comentaram, a Amanda, sobre a disponibilização dessa plataforma Maptrix. Ela está disponível para quem quiser, do ponto de vista de uso para pesquisa, tá? Para nenhuma finalidade que não seja essa. Pois até, tomando a liberdade, Ojeda, posso passar por seu intermédio para toda a audiência aqui um usuário e senha da plataforma para quem quiser consumir por algum tempo. Mas é nesse afã de disponibilizar o dado que é público da forma correta, né? Então, essa é a devolução da provocação. Muito obrigado, Edu, pela franquia. Marcos, quer falar? Sim, rapidamente aqui, supondo que o Vitor Pinto é o Vitor Carvalho Pinto, meu colega lá de consultoria no Senado. Bom, ele pergunta aqui que mecanismos podem ser feitos para incentivar o cidadão a fornecer as informações. É claro que nós já temos uma legislação que obriga a dar as informações, inclusive institui uma penalidade que, caso tanto na recusa em dar informações quanto na prestação de informações falsas, né, o infrator está sujeito a uma multa de até 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país, ou seja, seria uma multa salgada hoje de R$5.000 e, em caso de reincidência, o valor dobra, R$10.000. Claro que o IBGE não tem a menor pretensão de penalizar o cidadão que se recusa, né, a dar informações ou presta informações falsas, caso elas venham a ser confirmadas como falsas, né, e eu desconheço situações em que o informante tenha sido multado, né. Acho que é importante que o cidadão entenda o objetivo da coleta dos dados, seja pessoa física ou jurídica, né, empresa ou pessoa natural, né, que a importância disso, qual é o uso que vai ser feito disso e a segurança que ele tem em relação à manutenção desse sigilo. Então, eu acho que é importante não perder de vista que há uma necessidade do país adequar os seus padrões, né, de coleta, produção, tratamento e disseminação de informações estatísticas e geográficas aos padrões internacionais, né, que estão em construção, já acordados no âmbito das organizações das Nações Unidas e as suas respectivas organizações. O Brasil tem uma perspectiva de adesão à OCDE, né, que também tem os padrões estabelecidos, né, para adesão, que você tem que fornecer informações que possam ser comparáveis entre os países que fazem parte da organização. Nós temos, vamos lembrar aqui também da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que dos 17 objetivos, temos quase 169 metas com diversos indicadores que passam para o levantamento de dados, que muitas vezes vão exigir, inclusive, georreferenciamento dessas informações para você avaliar se esses objetivos de desenvolvimento foram sustentados. Então, nós precisamos ter sistemas estatísticos de geoinformação oficiais, sem excluir a possibilidade ou a necessidade de regulamentação de como que a sociedade, o mercado privado também vai atuar no fornecimento dessas informações. Então, a gente sabe que Big Data já é uma realidade nas empresas de tecnologia de informação, Google, Facebook, tá? Já não é à toa que a gente recebe propagandas direcionadas em função das pesquisas que a gente faz. Se você quer pesquisar a compra de computador pelo Google, no site seguinte que eu estou entrando, eu já recebo um monte de propaganda de computador. Então, nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro. E sabem, inclusive, onde é que eu estou. E oferecem, aí, perto de você tem uma loja assim, assim, assado. Então, é importante não perder de vista que o cidadão tem que entender que, para o monitoramento e avaliação dos resultados das políticas públicas, é fundamental que o Estado tenha esses dados.
né? E eles vão ter que ser coletados via levantamentos censitários ou levantamentos contínuos diários por diversas ferramentas e instrumentos. Eu acho que, para complementar a resposta do que eu queria dar ao Vitor, o Estado também é um grande provedor de diversas linhas de crédito e benefícios e demanda também do cidadão uma série de outras obrigatoriedades que têm que ser levadas em consideração. Eu acho que o atendimento da obrigatoriedade do fornecimento de informações estatísticas e, eventualmente, de geolocalização pode estar muito bem conectado a determinadas outras obrigações. Por exemplo, todo mundo é obrigado, todo eleitor é obrigado a votar. Se não votar, paga uma multa. Então, ou você não pode tirar o título de eleitor se você não tiver com determinadas obrigações em dia. Ou você não pode ter linhas de crédito se você não tiver com determinadas obrigações em dia. Nós já temos aí um cadastro negativo, por exemplo, via Serasa, SPC, e temos agora sendo instalado um cadastro positivo. Então, podemos ter um cadastro positivo, por exemplo, dos cidadãos que estão com suas obrigações em dia para com o Estado, entre elas a do fornecimento de informações estatísticas e, eventualmente, de geolocalização. Claro que nós temos que ter, no âmbito desse novo mundo, onde o cidadão é monitorado, a preocupação com a manutenção do sigilo, que hoje já é prevista na legislação, mas pode ser aperfeiçoada. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi instituída bem recentemente, em 2018, já era para ter entrado em vigor, a expectativa é que entre agora em agosto, há um movimento nesse sentido. Há uma medida provisória tentando modificar isso para maio do ano que vem, se não me engano, mas há também uma iniciativa do Congresso no sentido de tentar viabilizar que isso ocorra em agosto, mas para isso o governo tem que correr com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão subordinado à Presidência da República e que é a obrigação do governo federal instituir essa autoridade para que a LGPD possa entrar em vigor. Então, é um passo necessário aí para a gente poder fazer essa discussão sobre a geolocalização do cidadão e referente a diversos tipos de informação. Caros amigos, caros professores, caros participantes, foi um webinar que reputo muito rico, muito bom. Já estamos chegando ao final da nossa segunda hora. Eu tinha me comprometido que ia durar 1h15, mas já estou aqui me penitenciando, porque foi muito bom e tivemos uma rica experiência, uma rica troca. Então, eu gostaria muito, em nome da Comissão Especial de Geodireito da OAB de São Paulo, agradecer a todos os palestrantes, agradecer aos participantes, pedir para a equipe da OAB nos orientar sobre a disponibilidade do vídeo e o possível link onde ele pode ser encontrado, e deixar a palavra aberta para vocês fazerem as considerações finais. Então, deixa eu só rapidamente me agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fiquei bastante honrado de poder estar ao lado aqui do Geda, que eu já conheço há muitos anos, desde os idos lá de AES Eletropaulo, que a gente trabalhou junto. O Sapienza, que é uma referência no setor de geoinformação aí há muito tempo. E o Marcos Peixoto, que eu tive a oportunidade de conhecer por força da nossa comissão aqui de Geodireito. Já estou super fã dele aqui e agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Só queria registrar outros colegas que nos honram aqui na audiência, o Eduardo Capella, da Geoglifo, que é um amigo de muitos anos também, das épocas aí dos eventos da área de geo. O Thierry Jean, que acho que é uma referência importantíssima para futuros eventos, hoje em função de você ter falado bastante do Plus Code. O Thierry conhece profundamente o OpenStreetMap, que é uma iniciativa que eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho nesse contexto de iniciativa pública de mapas, né? E o Rubens de Almeida, que é um parceiro nesses grupos de estudo do GISB e é um dos grandes culpados pelo Maptrix, que eu mostrei para vocês aqui. Enfim, e volto aqui a me dirigir a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Senhores, obrigado aí também pelo espaço, discussão muito rica, um tema muito necessário. Queria fechar aqui a minha participação só respondendo em parte uma provocação que a Sueli fez aí na parte de perguntas e respostas. Estou compartilhando com vocês o meu deslocamento geográfico no dia 7 de março.
as empresas privadas têm acesso a várias informações sobre a gente compartilha em geral sem nos preocupar com isso, né? Claro que quando ganha a dimensão pública, né, é uma outra seara, tem outras questões ali envolvidas, mas esses dados são apropriados hoje, ou podem ser apropriados. Temos as tecnologias para isso, temos empresas privadas já executando. A questão é levar isso de uma maneira adequada para o meio público, né? Como a sociedade brasileira e seu governo vai se apropriar dessas tecnologias, vai se apropriar dessas informações para atingir os seus objetivos, superar os seus desafios. Agradeço a presença de todos, as perguntas, ao mediador e a confiança depositada. Boa tarde a todo mundo. Bom, eu também queria agradecer aqui a oportunidade de ter participado. Acho que o webinar foi bastante rico. Eu espero que seja o primeiro de vários que a gente possa realizar no âmbito da Comissão de Geodireito da OAB São Paulo. Então, eu queria agradecer aqui a parceria dos demais participantes, o convite do GEDA mais uma vez. Aproveitar essa despedida aqui para mencionar uma pergunta que foi feita por um colega meu da Consultoria de Orçamentos, do Senado, o Helder Rebouça. Ele pergunta se há algum projeto em tramitação no Congresso, algum projeto tramitando sobre a modificação dos marcos regulatórios do Sistema Estatístico e Geográfico. Que eu saiba, não há nenhum. Não houve essa preocupação. Nós tivemos até a legislatura passada a existência da Frente Parlamentar da Geografia, Estatística e Meio Agroambiental, chamada Frente GEMA, que era presidida pelo então deputado Carlos Médez. E, infelizmente, nós não tivemos a recriação dessa frente parlamentar. Hoje são mais de 300 frentes existentes no Congresso Nacional. Acho que, para complementar a preocupação do GEDA levantada, como é que a gente pode trazer esse debate para dentro do Congresso? Acho que poderia ser interessante a criação de uma frente parlamentar, mas uma frente não vai ser criada sem o apoio, o estímulo das organizações da sociedade aos parlamentares que eventualmente possam abraçar essa causa. E mesmo que ela seja criada, esse apoio ele é fundamental para que ela, de fato, possa produzir, tanto em termos de apresentação de novas proposições legislativas, quanto na tramitação dessas proposições. Então, é o momento de se pensar se não seria uma das alternativas, das estratégias, né, para se pautar esse debate, tanto no âmbito do parlamento quanto do executivo, né, conversar com parlamentares para ver se a gente não cria uma frente parlamentar. E deixo aqui meu abraço então a todos, desejando a todos uma boa tarde. Excelente, excelente. Muito obrigado a todos. Aproveitar também para agradecer aos membros da Comissão Especial de Direito, a Renem, a Ana Bárbara, que estão aqui presentes. Temos membros internacionais também aqui participando, o professor José Gomes dos Santos, da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Geografia. Temos o João Pito dos Reis, advogado em Lisboa. Temos aqui presença de inúmeros geógrafos, inúmeros advogados, e o que nos permite cada vez mais a Mariana Mencio, né, advogada, a própria Miriam Barbuda, do IBGE. Então, temos aqui um foro bastante qualificado, pessoas que certamente vão estar ouvindo as mensagens, trazendo contribuições, fazendo suas críticas, enfim, dentro desse processo democrático para podermos avançar. Agradeço a cada um que esteve aqui, agradeço a organização e peço orientação sobre onde que vai ficar o link de acesso para a gravação. Se a Saine ou o Davi puderem nos orientar, eu agradeço.